Eu sou o Alexandre, eu sou advogado, eu fiz graduação e agora faço mestrado na USP em Direito do Trabalho. E aí vocês podem se perguntar, por que alguém que estuda Direito do Trabalho se meteu a estudar contratos? A pergunta é justamente essa. A questão é, o Direito do Trabalho não é parte do ramo contratual, a gente costuma esquecer isso, mas porque tem várias outras questões que a gente acha mais importantes ou que chamam mais atenção na relação de trabalho. Mas o Direito do Trabalho é essencialmente, para o bem ou para o mal, uma relação entre particulares baseada nesse instituto contratual. E aí eu queria começar a aula com vocês pensando o seguinte: a gente está acostumado a qualquer livro de direito civil pegar, o contrato remonta ao direito romano, onde eles usavam isso para trocar bens entre patrícios. Gente, eu quero propor para vocês que vocês pensem de forma diferente no contrato, porque isso vai ajudar vocês a entender coisas mais para frente que são mais complicadas. Por exemplo, a ideia de função social do contrato. Por que eu botei aqui a Revolução Francesa? A Revolução Francesa, que é um dos acontecimentos históricos mais importantes da história do mundo ocidental, ela tinha um objetivo muito claro, que é criar uma nova sociedade, com novos paradigmas, novas relações de poder, novas instituições. E essas novas instituições estavam focadas nisso aqui: liberdade, igualdade e fraternidade. Isso não são simplesmente palavras bonitas ou coisas que a gente reconhece como um fato histórico. Isso aqui são diretrizes sociais. Essas diretrizes sociais vão dar origem ou vão se combinar com um negócio chamado teoria dos contratualistas, que é uma questão da teoria do Estado, onde as pessoas vão entender a sociedade organizada como um acordo entre as pessoas que compõem essa sociedade. E aí a gente pode até viajar em cima disso, né? Mas esse contrato foi feito quando? Por que as pessoas entram depois e não têm opinião? Mas a grande questão para mim é que a partir da Revolução Francesa a gente pode falar assim que a forma contratual passou a reger a sociedade. Tanto passou a reger a sociedade que a relação entre as pessoas, a relação entre os particulares, entre as pessoas no seu dia a dia, passou a ter essa forma também. E aí essa é a grande ideia. O pacto social, né, a sociedade constituída dentro do Estado de Direito, ela vai ser formada, ela vai ser reproduzida no dia a dia. Como? A partir do contrato. E aí a liberdade, a igualdade e a fraternidade vão ter formas próprias, formas pessoalizadas, que são a autonomia das partes, a isonomia entre as partes e a boa-fé contratual entre as partes. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ótimo. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: o contrato, a ideia de contrato, ele não tem definição no nosso querido Código Reale. Por quê? Por que um instrumento jurídico tão importante, uma instituição jurídica milenar, não tem definição no nosso Código Civil? Contratos são sobre o quê? Qual que é o fundamento do contrato? O fundamento do contrato é a vontade das partes, certo? A partir do momento que ele se faz como vontade das partes, a definição pelo CC limitaria isso. Então, qual que é a questão? Permitir que a vontade das partes se manifeste livremente, para que a doutrina, a jurisprudência e a própria legislação consiga acompanhar o desenvolvimento dessa vontade das partes ao longo do processo de evolução social. Tudo bem até aqui? Agora vamos... Então, mas aí fica a pergunta, mas se não tem definição, como é que a gente define esta maravilha que são os contratos? De maneira bastante simples, a gente vai definir como um ato jurídico bilateral, né? O ato jurídico a gente define pela possibilidade, por ser uma ação de sujeitos de direito que envolve a ideia de patrimônio. E aí você vai ter, tudo pode ser negociado: a criação, a alteração e a extinção de direitos e deveres. Tudo isso está dentro das possibilidades contratuais. Por que eu fiz questão de colocar, aliás, é um fruto de acordo de vontades, como a gente já tinha conversado até agora, acho que está claro para vocês, e eu coloquei que o objetivo o objeto é de cunho patrimonial. Por que é importante dizer isso? Existem, vocês conseguem pensar em algum instituto de direito civil que seja um acordo de vontades, mas que não seja de fito patrimonial?
E se eu... Doação? Não, doação é de difícil patrimonial, né? Adoção, por exemplo. Adoção. Mas é que a adoção não tem contato de partes, né? O menor... Vai, mas é familiar. Você está indo no caminho certo. É uma relação familiar. Exatamente. Não, ele tem uma origem. Na Idade Média, certamente, eu dava minha filha em casamento para receber de volta o condado da Borgonha. Era uma relação patrimonial. Mas hoje em dia, ou se vocês forem um pouco mais românticos, vocês podem entender que o matrimônio, ele não tem como objetivo constituir patrimônio. Fica fácil lembrar assim. E, por último, objeto lícito. Por que isso é importante? O objeto lícito é importante porque, lembra que eu falei, a função do contrato é reproduzir a sociedade. Se a função do contrato tem várias, né? Mas, de maneira geral, ele reproduz o concerto social. Se ele reproduz o concerto social, não faz sentido eu poder, num acordo de vontades, pactuar um objeto ilícito, algo que a sociedade não reconheça como válido. Senão eu estaria usando o contrato para desmontar a sociedade, certo? Isso vai ter implicações mais lá para frente. Aí um pequeno slide emprestado aí do direito civil italiano, que é uma definição mais canônica, mais bonitinha para vocês anotarem e terem sempre na cabeça. Como vocês podem ver, negócio jurídico lateral ou plurilateral que visa a criação, modificação ou extinção de direitos e deveres como de conteúdo patrimonial. Esse é o nome científico do bagulho. É a cara feia dele. A professora Maria Helena Diniz vai oferecer para... Eu tô indo. Tá tudo certo? Tá tudo beleza. A professora Maria Helena Diniz, ela vai oferecer dois elementos. Um estrutural e outro funcional para a gente entender a modalidade contratual. Quais sejam? A alteridade, né, que é o elemento estrutural, ou seja, eu preciso de pelo menos 2 pessoas para celebrar esse pacto, e a composição de interesses, que é a partir do fenômeno contratual eu consigo chegar a um acordo com quem eu estou negociando, com a outra parte que está naquele momento comigo, sei lá, vendendo uma paçoca, montando uma banda, enfim, o que vocês quiserem colocar na forma contrato. Aí vem esta querida pergunta: é possível? Sim, as exceções, como mandato em causa própria. Que é, por exemplo, quando eu sou procurador de alguém, eu faço um contrato comigo mesmo para atender os interesses dessa pessoa. Como, por exemplo, uma compra e venda. Ou outra coisa. Aí eu tinha colocado a pergunta que eu já respondi para vocês no outro slide. Tudo bem até aqui? Beleza. Gente, eu peço desculpas, é que eu tive que colocar muita coisa, então às vezes os casos mais excepcionais, alguns eu vou abordar, outros não, porque, enfim, contratos é simplesmente o tema mais extenso do direito brasileiro, né? Então, vamos pela classificação. E aqui vocês vão ver muitos slides com o título classificação. Quando você vai um pequeno reflexão sobre classificação, que eu acho que é válido nesse momento. O professor Eros Grau, né, que é antigo ministro do STF, tem uma frase que eu acho que vale a pena a gente usar sempre, que é a ideia de que só existem 2 tipos de classificação no direito: as úteis e as inúteis. Não, mas isso não é à toa não, gente. Vocês têm que lembrar que toda vez que você vai olhar para algum elemento classificatório, você vê se ele atende alguma necessidade do direito, alguma necessidade das pessoas que utilizam esse direito. Mesmo das coisas mais básicas, a gente tem que lembrar por que o direito contratual tem tantas classificações? Porque ele é uma das coisas mais versáteis que o direito dá pra gente. Então as possibilidades de variação em cima dele oferecem que a gente olhe para ele sobre vários prismas, porque ele é muito polivalente. E aí nós vamos ter, em relação a direitos e deveres, os contratos unilaterais, nos quais apenas uma das partes vai ter um dever de fato, como é o caso da doação. Só alguém vai transferir o patrimônio, certo?
Os contratos bilaterais, onde existe uma prestação e uma contraprestação, um em relação ao outro, e aí a compra e venda é o contrato clássico em relação a isso, alguém vai pagar, alguém vai receber o bem. E existem contratos plurilaterais, onde existem obrigações e contraprestações diversas em vários sentidos. E aí os exemplos. Eu não usei exemplo de sociedade porque aí entra no ramo societário e é muito fácil pensar que só se aplica nesse caso. Eu coloquei então consórcio, seguro de vida em grupo. Isso não deveria ser um M, inclusive. Tudo bem até aqui? Eu vou perguntar isso porque a gente, na real, essa é a primeira vez que eu estou dando aula, então vocês vão ter que me ajudar um pouquinho. Classificação quanto ao uso do patrimônio em relação ao contrato. O que está sendo usado para celebrar essa relação patrimonial. Sacrifício patrimonial não é um bom nome, na verdade. Se simplesmente for circulação de patrimônio, está ótimo. Aí você tem um oneroso, onde as duas partes... você tem uma pergunta? Onde as duas partes vão sacrificar alguma coisa, elas vão entregar outra coisa para recompor seu patrimônio de outra forma. Ou seja, você vai ter uma transformação patrimonial dos dois lados. Na verdade, você vai ter em todos uma transformação patrimonial, né? Mas uma coisa vai ser substituída pela outra. E aí você tem o gratuito ou benéfico, onde o sacrifício patrimonial de uma das partes é muito maior ou é o único... O quê? Ou exclusivo. Então isso cria um problema, né? Qual que é, aliás, o grande problema? É uma pergunta que eu queria que vocês pensassem bem. Existe doação com encargo? Por quê? Por que é uma construção válida? Não, você pode colocar um encargo, por exemplo, eu dou, sei lá, minha fazenda para minha filha, se minha filha mantiver meus cavalos e cuidar bem deles para sempre. Então, o encargo se constitui enquanto possível para a doação e continua sendo classificado como um contrato gratuito. E aí, por que eu coloquei o mútuo feneratício? Porque o mútuo feneratício ele tem uma característica muito interessante de dualidade. Todo mundo sabe o que é mútuo feneratício? Empréstimo a juros? É o nome feio de você emprestar algo a juros, assim. Mútuo feneratício. É o nome de batismo do bicho. E qual que é a relação que a gente vai estabelecer entre eles? Porque o mútuo é um contrato unilateral. Vocês conseguem entender por quê? Porque a única obrigação é emprestar. Sim. E devolver. Não entendi, desculpa. O mútuo é unilateral. Fica o empréstimo. A única, você disse que é a única obrigação de emprestar. Hoje tem a obrigação também da parte de pagar. Não, tem uma obrigação de devolver. Aliás, a única obrigação é devolver. Tá. Aí faz sentido. Desculpa, gente. A parte também é obrigada a ceder. Não necessariamente, né? Porque se ela não ceder, você não tem o aperfeiçoamento do contrato. Entendi. Obrigado. E aí, quando você coloca os juros, vira uma relação bilateral, né? Porque você tem a obrigação de pagar os juros. Se eu tivesse esperado você terminar, talvez eu tivesse entendido. Tá tudo bem? Aí, classificação em relação ao momento do aperfeiçoamento, que são os contratos consensuais, cujo aperfeiçoamento se dá a partir da manifestação das partes envolvidas, e aí você tem que prestar atenção, né? Porque compra e venda é muito fácil achar que é um contrato real.
Por que a gente acha isso? Porque quando a gente está na rua e compra um chocolate, a gente realiza aquela compra, de dar o dinheiro, paga o chocolate, passa o cartão, tá tudo certo. Mas, por exemplo, comprando uma casa, qual que é o momento de aperfeiçoamento do contrato da casa? Classicamente, o exemplo clássico que a gente vê em livro de civil. Registro na matrícula do imóvel. Mais do que isso, tipo... Após a entrega das chaves, gente. Sim, né? A entrega das chaves é o grande momento, que é a famosa traditio ficta. Que é o momento em que a gente vai ter o aperfeiçoamento do contrato. E aí, no mesmo sentido, locação e mandato. E aí os contratos reais, que tem entrega da coisa. E aí os exemplos são os clássicos comodato e mútuo, né? Que é o comodato, o empréstimo de bem não fungível para uso. Por exemplo, eu te empresto meu baixo para você apresentar um show. E o mútuo eu te empresto, sei lá, uma borracha. Você não precisa necessariamente me emprestar a mesma borracha. Ou, enfim, pode ser um empréstimo de borracha seria um exemplo melhor para o mútuo, porque normalmente você pega, usa e devolve. Um exemplo melhor de comodato. Um exemplo bom de mútuo é me dá R$5, eu te dou R$5 depois e não vão ser as mesmas notas anotadas. E aí tem uma classificação que eu acho muito interessante, que é a classificação quanto ao risco. O que me define o que é risco? Em relação à assunção de ganho e perda patrimonial que a gente está tendo. Contratos são elementos patrimoniais, como a gente já estabeleceu, são fundamentalmente relações patrimoniais, correto? Se são fundamentalmente relações patrimoniais, eu posso nessa me dar bem ou me dar mal em termos de incremento ou depreciação do meu patrimônio, certo? Ou eu posso ficar nelas por elas. A questão é, quando o risco significa que eu tenho um controle, quanto controle eu tenho do grau de exposição que eu tenho em relação ao meu patrimônio, do que pode acontecer com ele se der certo ou se der errado. E aí nós temos o contrato comutativo, onde eu tenho uma definição muito certa daquilo que vai dar certo ou errado. Eu sei quanto custa um house, e aí eu vou pegar esse house vai custar R$2, R$3. E aí eu tenho também o contrato aleatório. E aí o que é o contrato aleatório? O contrato aleatório é onde eu não tenho como definir, ou depende de um fato futuro e incerto, o aperfeiçoamento desse contrato, né? Como se for compra e venda de safra. É um exemplo possível. A safra é certa, mas a quantidade dela não necessariamente. E aí eu usei muito do professor Tartucci para constituir essa aula, certo? E ele usa um exemplo que eu acho perigoso. Vamos analisar esse exemplo. Contrato de seguros é aleatório? Por que não? Porque você já tem o objeto certo. Você tem? Eu não sei se eu vou bater o carro ou não. Não, você não sabe se você vai ter, mas se você correr, né, se bater, você sabe que você tem. Mas a seguradora não sabe se vai pagar. A seguradora nunca sabe se ela vai ter que pagar para você ou se ela vai ter que pagar para ele. O que ela vai ter que pagar? O que ela tem que vai pagar. Se você só vai dar um batidinho ou se você vai sair muito louca da balada e dar um PT. Por que não é um contrato aleatório? E eu digo para vocês, não é um contrato aleatório. Porque a SUSEP não deixa ser um contrato aleatório. A SUSEP é a instituição autarquia que cuida das relações securitárias no Brasil. Relações o quê? Securitárias. Securitárias. Isso é importante em termos de dogmática, gente. O pensamento que eu quero apresentar para vocês é: o contrato de seguro só se comporta de forma aleatória individualmente. Tipo, lembre-se dessa definição, porque ela vai ajudar muito vocês.
o contrato é a roupagem jurídica de uma relação econômica, certo? Porque de tudo que a gente está discutindo até agora. Sendo uma roupagem jurídica de uma relação econômica, isso quer dizer que quando eu olho para o contrato de seguros individualmente, eu não estou vendo a roupa inteira. Por quê? Porque é no momento que eu tenho um feixe de pessoas que celebrou o mesmo contrato comigo, se eu sou seguradora, né? Por exemplo, um contrato de seguro de carro, um contrato de seguro de vida, que eu consigo fazer uma análise atuarial daquilo que eu posso ganhar ou perder, e aí sim eu vou ter um objeto certo. Nesse tipo de objeto com esse tipo de contratante, por exemplo, seguro de vida para homens com mais de 60 anos. Vamos supor que eu vou ter que pagar nesse ano, provavelmente, 40% dos contratos. E aí eu consigo determinar o quanto do meu patrimônio está em risco ou não, o quanto do meu patrimônio está exposto. Contrato seguro é um contrato que envolve muito dinheiro. De maneira geral, é um mercado muito rentável, especificamente com um tipo de regulação muito particular. Tudo bem? A questão é, e quem faz seguro? Normalmente é banco. Tudo bem até aqui? Por que o banco faz um seguro? Se os bancos, imagina comigo, o banco faz um monte de contrato de seguro e o contrato de seguro é aleatório. Se o contrato de seguro for aleatório, os bancos estão fazendo um monte, existe uma possibilidade que eu não posso desconsiderar de que os bancos podem quebrar da noite para o dia, porque se é aleatório, certo? A questão é, existe uma forma de eu enxergar esse contrato, ele ser um contrato comutativo, que é, quando eu vou lá e faço um contrato de PVA, eu vou dar um exemplo que vai fazer você se lembrar. Tipo, você sabe que, por exemplo, homens e mulheres pagam valores diferentes no PVA, por exemplo. Por quê? Porque tendencialmente um homem de entre 18 e 29 anos tende a morrer muito mais em acidentes de carro do que mulheres. Isso vai gerar um sinistro. Ou seja, vai gerar um custo maior para a seguradora. E aí que tá. Pega essa ideia. Se eu sei que um homem tende a morrer mais fácil do que uma mulher por conta de uma série de fatores que não nos cabe discutir aqui, eu vou cobrar mais caro por ele. Portanto, eu tenho sim uma noção do risco que eu estou correndo quando eu coloco o meu... Por quê? Porque eu tenho o feixe de contratos. Tem uma previsibilidade, por quê? Porque a partir do momento que eu olho o comportamento daquele grupo e eu consigo determinar qual grupo eu estou falando, eu consigo determinar o que está em risco ou não. Por que é diferente de safra? Do rolo de safra que você falou, que é aleatório? Não, safra não. Mas aí outro tipo de classificação. É outro tipo de classificação. Sim. Mas se enquadra na aleatório. Isso, mas qual que é a questão? É que, tipo, o contrato de safra eu estou fazendo única e exclusivamente com um produtor, certo? Sim. E aí ele vai ser aleatório mesmo. Sim, porque é um... Só que o contrato de seguros eu só posso celebrar ele em grupo. Entendeu? Tá nada dúvida? Então, maravilhoso. Mas por que eu gosto tanto desse exemplo? Além dele gerar discussão, né? Ele é um exemplo de... Porque, pela dogmática tradicional, a gente só conseguiria considerar o contrato de seguro um contrato aleatório. Por quê? Porque a gente olha, a dogmática tradicional é baseada na teoria geral do direito, a teoria geral do direito sempre vai partir dos sujeitos de direito, certo? Ou seja, é de uma visão individualizada do contrato. Quando a gente olha para essa visão macro do contrato e olha para a ciência atuarial, que é a matemática que vai dizer para a gente o quanto que uma coisa vai custar, o quanto ela não vai custar, em termos de probabilidade, a gente está vendo que a dogmática ela precisa, às vezes, do auxílio de outras ciências para poder fazer sentido nas suas próprias classificações. Vocês entenderam isso? É por isso que eu acho que o contrato de seguros é um bom exemplo de como a gente não pode ficar preso simplesmente na letra da lei, na doutrina. Por quê? Porque senão tem coisas que elas não seriam capazes de explicar sozinhas. Essa é uma parte mais simples, que é
tipo, a classificação por previsão legal, existem contratos típicos, que é o contrato seguro é um contrato tipo, e existem contratos atípicos, né, que é o contrato de garagem ou estacionamento. Por que existem contratos atípicos? E aí eu retorno ao negócio que eu já falei na aula. A atipicidade dos contratos, por que eles são aceitos? É pela possibilidade da autonomia da vontade de desenvolvimento social produzirem novas formas contratuais que podem ou não ser relevantes o suficiente para ganhar um tratamento no Código Civil ou um tratamento posterior em uma legislação extravagante. Certo até agora? Classificaria o contrato de garagem como porque o contrato de garagem, qual que é o exemplo? O contrato de garagem não é quando você está celebrando ele, mas quando você, por exemplo, vai na garagem para entrar no supermercado. Qual que é a definição que o professor Álvaro Vilaça usa? É a definição que o contrato atípico ele é constituído de um ou mais contratos. Tipo, que existem dois contratos típicos ali operando juntos para fazer um segundo. O contrato de garagem, por exemplo, eu estou lá, chego no Pão de Açúcar, deixo o meu contrato, deixo o meu carro, deixo o meu carro, aí eu chego lá, consumo, pego a notinha, aí eu valido a notinha e pego o meu carro. Qual que foram as contraprestações avançadas entre o estacionamento e o supermercado para fazer esse negócio rolar? Tem a relação de consumo, aí tem uma relação entre o estacionamento, às vezes o estacionamento do próprio. Mas, é mais de uma relação. Não, pode ser até entre dois polos. Ter contatos entre dois polos. Apenas dois polos. Mas o ponto é que a relação contratual, ela não é. Enfim. Foda que. Enfim, eu vou tentar ter que lembrar isso depois. Porque quando estava preparando, eu esqueci os meus papéis. E aí eu vou ter que ficar te devendo essa. Essa é uma boa. Que é a classificação por negociação do conteúdo. Que tem o contrato de adesão e os contratos paritários ou negociados. Contrato de adesão é aquele pelo qual eu simplesmente adiro aos termos que aquele serviço está sendo oferecido, por exemplo. Por que contrato com transporte público é um? Porque eu vou ali na frente do guichê, do metrô, eu compro o bilhete e eu só posso usar o transporte nos termos do bilhete. Eu não posso chegar, mas eu posso pagar R$3,10 nesse daqui? E aí eu ando mais rapidinho, eu pego as escadas. Não tem isso. O transporte público é isso, é R$4 para você ir de um lugar até o outro previamente. Não dá para chegar para o motorista, leva ali naquela rua, não tem como fazer isso. Por isso que é o contrato de adesão. Plano de saúde, via de regra, onde você tem aquelas folhas e folhas e folhas atrás de folhas antes de assinar. E tem um elemento importante aqui, que não é sinônimo de contrato de consumo. Porque existe a relação de consumo não é definida pela forma contratual, ela é definida pelo fim do contrato. Eu posso, chegar para um luthier, né, que é o cara que faz instrumentos, e definir o que eu quero como do meu violino, como ele vai ser, que material ele vai ser, quando ele vai ser entregue, que tipo de cordas ele vai ter, posso avançar tanto o material quanto os termos do meu contrato, se eu vou pagar em 8, 10, 15 vezes, e aí vai ser uma relação de consumo, que é o meu violino para eu usar, eu estudar ou tocar para alguém, certo? E aí a gente tem o paritário negociado, onde a gente senta e discute termo a termo do contrato, até que a vontade das partes esteja
consolidada. Então, basicamente, é esse tipo de discussão que a gente tem para fazer. E aí a gente tem a classificação de formalidade e solenidade, né? Quanto à formalidade, quanto à solenidade do ato. Um elemento importante é o contrato formal. Assim, o termo formal ele não é um termo em si, ele é um gênero, né? A formalidade é gênero, a solenidade é espécie, que é uma super formalidade, né? Ou seja, a regra no direito brasileiro são os contratos classificados como informais, que a livre manifestação da vontade vai garantir que existe o aperfeiçoamento do contrato. Nos casos que exigem um ato formal, por exemplo, o contrato de fiança, que exige a verbação escrita, né? E aí a gente vai ter um exemplo de contrato solene, que é por escrituração pública, que é, por exemplo, o contrato de compra e venda de terreno imóvel. Certo? Solenidade é quando há uma exigência tem isso? Não, a lei vai... a solenidade não é isso, mas no Brasil a lei exige solenidades. Em determinadas situações. Exatamente. E aí... Solenidade, né? Quê? A solenidade seria uma praxe nesse sentido. Como assim uma praxe? Uma praxe, né? A solenidade vai decorrer da lei, isso? Ela decorre da lei. No Brasil, com certeza, eu posso afirmar que ela decorre da lei. Eu tinha pensado no sentido de ser ritual a ser seguido. Não, sim, ele é. E aí, dependendo do tipo do contrato, ele vai exigir esse tipo de formalidade. Lembre-se, solenidade é uma formalidade. E aí, a dependência ou não dos contratos, que é quando o contrato pode ser uma obrigação em si, que é, de novo, comprar qualquer um dos bens e sai da loja, eu compro um Ruffles e vou embora, e aí não tem mais relação nenhuma jurídica com aquela loja. Ou existem os contratos acessórios, que são contratos que são relacionados a outras obrigações, nas quais a gente vai ter a operação da famosa máxima do direito, superfície solo cede, né? O acessório segue o principal. E aí um exemplo clássico, sublocação. Supondo que eu quero morar em São Paulo e eu não tenho ainda onde morar, eu vou ali num apartamento, um cara tem um apartamento na República, eu alugo esse apartamento dele. Posteriormente eu descubro que não era dele, ele alugava aquele local e sublocou para mim. O problema é, ele alugou de alguém que não era dono do apartamento, por exemplo. Se eu alugo algo de alguém que não é dono, esse contrato é nulo. Se o contrato é nulo, o meu contrato de aluguel com o cara é nulo. Porque o cara, não existe a possibilidade de alguém fazer uso comercial de algo que não é seu, nesse caso específico. Aí é uma classificação quanto ao momento do cumprimento do contrato. Um contrato de execução instantânea, ou execução imediata ou instantânea, que é o de execução diferida, quando a cumprimento desse contrato vai se dar num momento determinado e fechado no tempo. E a execução continuada do trato sucessivo, que é o aluguel ou parcelar no cartão, aquela compra de fim de ano. Aquele exemplo que você contrato de financiamento de imóvel, ele não pega nenhuma das classificações, não é instantâneo, porque a entrega da chave vai ter qual contrato de financiamento? Quando desse? Financiamento de imóvel. Comprimento, mas não à vista. Não, mas ele está aí no trato sucessivo. Sucessivo. Não, ele seria de. Não, ele se encaixa aí no sucessivo. Exatamente.
Classificação. E aí são os contratos pessoais, aqueles que é determinante quem é a pessoa que está contratada para definir a obrigação, que é o melhor exemplo é a fiança, que ela é personalíssima, não existe transmissão desse encargo quando o sujeito de direito falece. Existe o contrato impessoal, onde o indivíduo é completamente relevante para o financiamento do ato. Algumas dessas classificações, elas só são relevantes, elas só são úteis, né, como eu comentei antes, quando porque existe um contrato específico, ou um grupo de contratos que vai contrariar a relação tradicional, né? Por exemplo, esse contrato pessoal ele é bem mais específico do que os contratos que são impessoais. E aí a gente vai ter a classificação dos contratos enquanto a sua definitividade, se eles são pré-contratos, ou seja, se eles ainda estão no desenvolvimento das suas relações contratuais, a gente vai falar disso mais tarde, ou se eles são o contrato em si, se eles são a prestação e contraprestação de maneira final e definitiva em relação ao patrimônio dos dois. Patrimônio dos dois não, patrimônio das partes, né? Podem ser mais de uma parte. E se eu não estou enganado, isso encerra a ideia de classificação. E eu, de novo, vou pedir desculpas para vocês por ter usado essa aula para falar de classificação dessa maneira exaustiva, mas como eu já tinha combinado de dar aula de contratos em espécie também, eu achei que era razoável colocar a classificação aqui para que eu não precisasse retomá-la na outra aula e só dar prosseguimento usando os termos que vocês já têm. E aí, funções e efeitos da boa-fé. Como eu disse para vocês, a ideia de boa-fé é um dos elementos centrais das relações contratuais. Não porque ela é objeto do contrato, mas é porque é através dela que se permite que o contrato reproduz relações sociais. Tipo, a presunção de boa-fé não é simplesmente uma paz de espírito que você tem que ter quando você vai contratar, você vai receber aquilo que você espera receber. É uma forma de garantir que os contratos serão, que o pacto assim servanda, né? Que os contratos serão cumpridos dentro de uma relação de princípios mínimos entre as duas partes. E aí nós temos, historicamente, dois modelos de boa-fé, né? Duas interpretações possíveis de boa-fé. A boa-fé subjetiva, que é uma intencional, e a boa-fé objetiva, que é conduta. Qual que é o problema da boa-fé subjetiva e por que ela, ao longo do tempo, foi substituída pela boa-fé objetiva? Vocês têm alguma ideia em relação a isso? Por que assim, ela é difícil de provar. A boa-fé subjetiva é quase uma avaliação de caráter. Será que eu acho que essa pessoa queria errar ou não queria errar? Tipo, acaba. O compromisso do direito moderno é um compromisso com previsibilidade, certo? É o compromisso de dar uma sentença razoável, racional e que você possa saber o que você espera do judiciário. Tudo bem até aí? Portanto, a boa-fé subjetiva não é um bom instrumento para alcançar isso, porque iria de juiz para juiz olhar para a parte e dizer se ela tem um bom caráter ou não, se ela sabia ou não o que estava fazendo, se ela estava ou não agindo de má fé. Quando você estabelece um critério objetivo para a boa-fé, você, em tese, e aí você sempre vai ter espaço para interpretação, né, porque o direito ele é interpretativo em vários aspectos, mas você cria uma série de fatores, ou uma série de deveres mínimos pelos quais as partes têm que se tratar, as partes têm que se relacionar, e dentro disso você consegue racionalizar essa relação de boa-fé.
E aí isso é importante, por quê? Porque vira uma forma de você conseguir fazer os contratos se reproduzirem. Se eles serem adimplidos, eles continuarem se organizando e a partir disso a sociedade continua funcionando. E aí, esses são os chamados deveres anexos. E isso é importante de vocês prestarem atenção, porque os deveres são anexos, mas eles podem ser causa de extinção contratual. O contrato pode ser resolvido se alguma pode ser resolvido, né, no sentido de resolução, se alguma dessas coisas for se alguma desses elementos for desrespeitado. Ou seja, a boa-fé, embora ela não integre o objeto da contratual, ela é fundamental para o contrato, para o implemento do contrato. Porque você pode ter a contraprestação e a prestação resolvidas e tal, se você não tiver isso, você pode pedir resolução. Certo? Sem o cumprimento desses deveres, a boa-fé não está autorizada. Exatamente. Porque, por exemplo, é que normalmente isso vai estar auxiliado não, vai estar ligado com algum problema dentro do contrato. Por exemplo, se eu faltar com o dever de honestidade, eu posso ter entregue algo que eu disse que vale a 40 e vale 30. Se é um problema material dentro do contrato também, tem uma relação com o objeto, né? Nenhum essas de maneira geral, elas podem ou não estar relacionadas com o contrato, com o objeto do contrato, mas você consegue depender de que forma elas afetam isso. Por exemplo, o dever de informar, como a gente pode ver, ele é fundamental dentro do processo de evicção. Né? Se eu tenho um terreno que está sob júdice, ou em disputa, ou está em processo de uso capião, eu estou vendendo esse terreno, eu tenho o dever de informar para o cara que está comprando que ele pode ter o terreno evicto, eventualmente. Certo? E aí nós temos a questão das funções da boa-fé. O que é a função interpretativa da boa-fé? A função interpretativa da boa-fé é que eu vou olhar para as cláusulas contratuais, não só para elas, mas também para a ação das partes, de acordo com os princípios de boa-fé que a gente acabou de olhar. Ou seja, com a expectativa de que as condutas sejam no sentido de adimplir as prestações avançadas e resolver o contrato com plena satisfação das duas expectativas, das partes. Certo? Então, quando você coloca a boa-fé como um princípio interpretativo, você está colocando que nada pode ser nenhuma ação dentro das relações contratuais pode ser interpretada contrariando isso. Quer dizer que eu não posso considerar má fé? Não. Você quer dizer que você vai olhar para essa conduta a partir das diretrizes de boa fé e ver se ela bate ou não com essas diretrizes. Certo? Uma função de controle. E aí como é que funciona esse controle? Da forma que eu já expliquei para vocês. O desrespeito aos deveres de boa-fé é uma das causas possíveis de resolução do contrato, certo? Se ele eu uso isso para controlar a autonomia da vontade dos particulares, porque a gente tem que lembrar, a autonomia da vontade é fundamental dentro dos contratos, mas ela não é absoluta. Ela tem uma série de controles que a gente não pode permitir que sejam superados, e um dos elementos para controlar isso são a boa-fé enquanto elemento de controle. E existe a função integrativa da boa-fé. O que é a função integrativa da boa-fé? É que a boa-fé, a partir dela... Lembra quando eu relacionei a boa-fé com a fraternidade? Qual que é a noção de fraternidade de vocês? É o bom entendimento entre as pessoas. A partir desses pressupostos de boa-fé, a partir dos deveres de boa-fé, as duas partes vão conseguir fazer uma composição dos seus interesses e dar um bom andamento para a execução do contrato. Então, com isso a gente resolve as funções da boa-fé. Dúvidas até aqui? Tá tudo certo?
Então, gente, eu tenho que perguntar uma outra coisa. Eu tenho uma língua meio presa, eu falo meio rápido. Vocês estão conseguindo me entender? Sim. Então, tudo bem. Agora, outro tema bom. Acho que a boa-fé e função social do contrato são o prato principal dessa aula. Tipo, falando com alguma... Sei lá, se eu puder eleger preferências, eu gostaria de eleger esses dois como as questões mais interessantes da aula. E aí, por que eu digo que... Quem sabe o que está no artigo 5º, 22 e 23? Artigo 5º é garantias e direitos fundamentais. E aí, isso não é obrigação de vocês saberem, né, porque isso é... O 22 e 23 é propriedade e função social da propriedade. A propriedade será protegida e a função social da propriedade, e a propriedade será exercida de acordo com a sua função social. Certo? Assim sendo, se a gente lembra que contratos são uma relação patrimonial, contratos têm a ver com propriedade, certo? Portanto, a função social do contrato está intimamente ligada à função social da propriedade. E aí a gente tem, de novo, a ideia de que função social é equivalente à finalidade coletiva. O que é finalidade coletiva? Tipo, existe... Finalidade coletiva? Pode ser bem comum. Assim, existe uma série de valores. Né? O professor Barroso, ele tem uma definição muito interessante de Constituição. Né? Não é uma definição, mas é uma explicação estrutural. Existem dois eixos da construção da Constituição, que é um eixo institucional, onde eu tenho os elementos que formam a Constituição, e o eixo valorativo, o eixo axial, onde os valores que a sociedade considera como um todo importantes são constituídos. Então, um exemplo disso são os valores que socialmente são considerados bons ou que foram pactuados, por exemplo, na Constituição, como valores comuns a toda a sociedade. E aí existe um elemento de dupla eficácia da função social do contrato. Porque a função social do contrato não é meramente uma categoria de análise sociológica contratual. Ela tem uma aplicação dogmática, ela tem uma aplicação jurídica adequada para a qual a gente pode dar vazão. E aí a gente tem a eficácia interna, que é constituída por esses 5 elementos, que é a proteção dos vulneráveis contratuais. Por exemplo, eu já disse para vocês que o contrato de adesão, ele não é um contrato que define relação de consumo. Mas eu consigo raciocinar com vocês, arrazoar com vocês que, se uma das partes definiu todos os termos do contrato e a outra não, existe uma possibilidade de vulnerabilidade contratual. Certo? Aí a gente tem a vedação da onerosidade excessiva. Qual que é a questão da teoria da onerosidade excessiva? Existem elementos... quando você pressupõe que um contrato clássico, aquela imagem da teoria geral dos contratos, que é duas partes autonomamente, ou seja, exercendo a autonomia da sua vontade, trocam bens patrimoniais equivalentes, ou seja, realizam uma troca equivalente, você pressupõe que existe uma igualdade entre os dois e que aquilo que foi trocado tem exatamente o mesmo valor econômico, de prestação, de utilidade, o valor que você quiser trabalhar, certo? Geralmente econômico, né? Mas existem situações, por vezes, fora do controle de uma das partes, ou das duas, fora do controle de qualquer uma das partes, que torne a contraprestação de um contrato excessiva demais, que não permita o cara adimpli-la. E aí, dentro de respeito da função social do contrato, você tem a vedação de possibilidades ou de cláusulas que permitam que isso aconteça, ou que legitimem um contrato nesse sentido. Proteção da dignidade humana. O que é proteção da dignidade humana?
a ideia de que dentro do contrato você não pode ter avenções ou acordos que prejudiquem a própria ideia de proteção da dignidade humana, né, que é um dos princípios fundadores da nossa república. Você não pode ter um contrato de fornecimento de pornografia infantil. Tudo bem que o objeto do contrato em si é ilícito, mas existem situações mais limitadas em relação a isso, por exemplo, em seguro de saúde. Nas cláusulas de não cobertura, você tem várias vezes cláusulas que são tão conservadoras que pessoas em estado de necessidade de prestação de saúde não vão conseguir ser protegidas por elas. Ou seja, você está pagando por um serviço que nunca vai ser, que na hora que você precisar, não vai ser oferecido a você, e no fim de tudo isso é uma violação do direito à saúde, por exemplo, que é um dos componentes da dignidade humana. Nulidade das cláusulas antissociais vai exatamente nesse mesmo sentido, de você avançar coisas que ou não compactuam com valores sociais, ou que transformam o contrato num peso grande demais para uma das partes. E aí a gente tem, por fim, a tendência da conservação contratual, que é o esforço que o instrumento contratual tem que fazer e a doutrina tem que fazer é para preservar o contrato para que ele possa ser adimplido, certo? Para que ele possa resolver com as duas partes sendo contempladas pelas expectativas e prestações que elas ambicionavam. Tudo bem? Ou seja, quando você for interpretar um contrato, um dos cuidados que você tem que ter em relação a isso é essa tendência da conservação contratual. É ver o que eu posso fazer para manter esta relação rolando. O que eu posso fazer para que esse acordo entre partes permaneça de pé e eu consiga adimplir o mínimo. Não adimplir o mínimo, né? Existe a teoria do adimplemento substancial o suficiente, mas assim, o que eu consigo fazer para que essa relação seja mantida e se resolva? E existe a proteção a eficácia externa. A eficácia externa, quando você vai olhar para o contrato e, apesar de estar tudo bem entre as partes, olhando para o amplo social, você vai ter algum tipo de problema. Por exemplo, eu posso ter um contrato entre duas empresas em que elas negociam um determinado produto químico. Esse produto químico, ele é um produto, por exemplo, proibido por legislação ambiental, ou que ele é reconhecidamente danoso. Esse contrato tem um problema de fornecimento de algo que não é permitido de circulação no Brasil. A proteção dos direitos difusos coletivos entra nessa categoria. A tutela externa do crédito, ela vai ser ela está no artigo 608, o exemplo. Aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem, pagará a este a importância que é o prestador do serviço pelo ajuste desfeito ou vai se de caber durante 2 anos. Ou seja, o aliciamento de trabalhadores, né, que é aquilo que vai levar, por exemplo, a várias situações de violações de direitos trabalhistas, né, que é o deslocamento de mão de obra, que a gente já conhece, é uma das coisas que a gente tem que coibir no sentido da tutela externa do crédito. E aí a gente tem a grande questão do princípio de ordem pública. O que é isso que está colocado aqui pra gente? O princípio de ordem pública, que está descrito no 2035 do Código Civil,
de 2002, coloca a função social como literalmente um constituinte das normas e diretrizes que estabelecem a vida em sociedade no Brasil. Ordem pública é justamente isso. É o mínimo do mínimo para a sociedade brasileira funcionar. Então, decorre disso uma série de coisas, como, por exemplo, contratos avançados anteriormente à vigência do Código Reale, presumivelmente no Código Brasileiro, vão ser, a partir do momento que o Código está em vigência, vão ser interpretadas dentro dessas regras hermenêuticas. Ou seja, e a violação disso também não é possível. Você não pode abrir mão ou de ignorar a função social do contrato para que fim seja. É simplesmente um esquadrinhamento mínimo que a gente vai ter entre um e outro. Tipo, vai ser o delimitador mínimo da relação jurídica no Brasil. Assim. A ordem pública serve como essa proteção contra esse. Como é que uma metáfora razoável que eu posso fazer é a estratosfera. Não, tipo, a ideia da camada de ozônio como um protetor geral das coisas é aquilo que determina que a vida da sociedade continue funcionando. Dá para entender? Sim. Tipo, a ordem pública é dessa forma que a gente consegue debatê-la. Formação de contratos. Né? Existe uma... A gente já abordou isso em vários aspectos. A gente está falando da classificação da boa-fé, né? A gente fala de vários momentos, do momento que as pessoas tomam a decisão de celebrar um contrato, mas existe também um cuidado específico da doutrina para lidar com as fases da negociação. Por quê? Porque existe todo um interesse em regular que tipo de como se dão os usos e costumes comerciais no Brasil, ou como se dá as relações patrimoniais com o maior cuidado possível para que as pessoas não saiam lesadas, né? A gente vive numa sociedade de civil law, então é papel do Código Civil criar esse tipo de teia protetiva em relação ao direito dos contratos. Tudo bem? E aí, como é que a gente vai ter? A gente tem uma fase de negociações, que é uma fase anterior, que é uma fase que não é reconhecida dentro do... Não é que não é reconhecida, não é tutelada dentro do Código Civil. Ela pode até promover algum tipo de responsabilidade, dependendo de quão perto você chegar disso, né? Existe uma relação pré-contratual, mas basicamente ela é uma fase onde o contrato dá liberdade para as partes sentarem e conversarem com o mínimo de liberdade para garantir que a autonomia das partes se prevaleça, né, nesse momento. Aí existe uma fase que é uma fase pré-contratual, mas já é uma fase mais séria, uma fase mais solene, que é a fase de proposta, que pode ser conhecida como fase de proposta, policitação ou oblação, que obriga o proponente, porque o proponente faz a proposta. Eu quero contratar um advogado júnior, vamos supor. E aí existem pessoas que se oferecem ao cargo de advogado júnior. E aí a gente esquece a parte do processo seletivo, né? E o proponente fica, ou alguém se oferece a isso, e aí o policitado, né? Se alguém aceita a proposta do proponente, ele vai ser o policitado ou oblato, tá bom? Esse é o nome dele. Ele pode fazer uma contraproposta
e essa contraproposta inverte os termos. Ele vira o proponente e o proponente passa a considerar a proposta realizada. Existe uma fase de contrato. Tem um critério claro. A proposta ela tem que ser clara, definida. Tipo, a proposta ela tem que ter elementos mínimos de obrigação contratual. Então ela tem que ser clara, tem que saber o que você está fazendo. Tipo, qual que é o serviço desejado, qual que é a contraprestação. Ela tem que ser direta, ela tem que ser estruturada. Ou seja, eu tenho que saber exatamente quais são o que está sendo contratado, o que se pretende contratar. E o aceite, ele tem que ser simples e direto. Eu aceito estas propostas. Um exemplo que vocês podem... É que isso é intracontratual, mas, por exemplo, uma proposta de transferência de posto de trabalho. O seu chefe chega para você e fala, a gente quer que você vá trabalhar em São Gabriel da Cachoeira, né, que é a cidade mais ao norte do Brasil, onde não pega internet o suficiente para você ver Netflix, mas a gente vai pagar você R$20 mil. Você volta uma vez a cada 3 meses e fica aí 10 dias. Aí você vai pensar, pode ser, pode não ser, eu posso... mas vocês me pagam R$40 mil? Não. Enfim, a ideia básica da relação de proposta é basicamente essa. É uma relação, tipo, os termos da proposta têm que estar determinados e os termos do aceite têm que ser claros e indubitáveis. E aí existe a fase de contrato preliminar, que é uma fase dispensável, porque você não vai fazer um contrato preliminar, por exemplo, para comprar Doritos. Você simplesmente vai e compra o Doritos, mas existem relações contratuais mais complicadas que exigem que é preferível ter um contrato preliminar. Nos contratos comerciais você vai ter muito isso, as pessoas vão fazer minutas contratuais, e aí, tendencialmente, o contrato preliminar vai ter a forma do contrato pretendido, mas não vai ter a obrigação, vai ser colocada no futuro. Pretendem as partes firmar contrato. Não é as partes firmam um contrato o quê? Né? Isso faz com que seja diferente, mas o contrato preliminar já gera obrigação, já gera expectativa de direito exigível. Então é importante tomar cuidado se um dia vocês forem fazendo um contrato preliminar, que ele também obriga, ele não é só uma carta de boas intenções. E existe a fase de contrato definitivo ou conclusão, que é o quê? Que é a celebração do contrato em si, do que a gente vem falando até agora, as relações contratuais avançadas com vistas a obter contraprestações, né? Tipo, um bem do mundo da vida que você quer você quer adquirir de um outro sujeito de direito que quer adquirir alguma coisa de você. Por exemplo, num contrato de compra e venda. Estipulação em favor de terceiro é um contrato importante a gente ter clareza, porque ele é um contrato diferente no sentido de que normalmente a gente tem aquela visão fechada, o contrato forma lei entre as partes, o contrato diz respeito só entre as partes, e o que está acontecendo na vida contratual é só relacionado às partes deste contrato. Existem contratos que podem ser feitos em favor de outras pessoas que não são parte contratual. O exemplo clássico disso é a estipulação em favor de terceiro, que se materializa no seguro de vida. E aí você tem o estipulante, que é aquele que vai definir qual que é o benefício querido, o promitente, que é aquele que vai executar a contraprestação em favor do terceiro, e o beneficiário ou terceiro, que é o alvo, que é o objeto pessoal da estipulação, certo?
Gente, você tem que responder pra mim. Então, beleza. E eu acho que, tipo, nada fica mais claro do que seguro de vida. Tipo, vocês têm todas as imagens aqui determinadas. Vai um senhor de 80 anos, senta com o banco e faz uma coisa. Eu quero que, no caso do meu falecimento, minha filha receba um valor que eles vão determinar ali, 100 mil reais. E aí a filha do cara claramente não participou do contrato, ela nem está ali, mas quem vai ser o alvo desse contrato vai ser ela o dia que o pai dela vier a falecer. Difere de promessa de fato terceiro, eu queria ler o artigo para vocês e eu cometi o erro de não deixar ele aí marcado. A promessa de fato terceiros ela é diferente porque aí a obrigação é no sentido de que eu me comprometo que um terceiro vai fazer alguma coisa. Tipo, então. Responsabilização civil. Exatamente. Há uma exceção da posição contratual. Exatamente. O próprio terceiro é quem terá a responsabilidade. E aí a gente entra na parte de vícios redibitórios. São de vício redibitório e erro. Quais são as diferenças? E que essa é uma diferença que não é fácil perceber e que ela é relevante. O vício redibitório é o culto estar na coisa. O erro pode estar na pessoa. Ela acha que está comprando uma coisa que é assim ou assado, e por causa disso ela comprou, mas depois ela descobre que não era isso não. Exatamente, o vício pode estar na pessoa, pode estar no contrato também, o erro. Você ia dizer o quê? Desculpa. Você ia dizer o quê? Não é falou. Sim. Então, lembre sempre, os vícios redibitórios estão na coisa. A redibição é uma relação com o bem. E tem toda uma relação com o uso. É por isso que os artigos que vão reger o vício redibitório são todos os artigos que falam, você pode pedir um abatimento, você pode desistir da coisa. Eles estão todos relacionados a tentar, de novo, manter a relação contratual e adquirir o contrato de outra forma. Porque se você comprou alguma coisa que tem um valor menor do que aquilo que você tinha, do que você acreditava, você faz uma readequação dos custos daquele contrato, certo? Por isso você pode pedir um abatimento de preço. Se eu comprei um negócio que eu achava que se o bem em sua plena capacidade de fruição custava R$200 e eu descobri que ele está quebrado de alguma forma ou com algo que impeça o uso dele, eu posso pedir um abatimento, certo? E aí tem um pouco mais. Dá para falar mais coisas aqui dos redibitórios. Os vícios redibitórios, eles, por exemplo, têm um prazo prescricional de 30 dias para coisa móvel e de até um ano para coisa imóvel. Se for... Tudo bem? Não, nada. Agora deixa eu ter uma cara de dúvida, gente. Eu sou... Cara de dúvida. E se for um bem animal, por exemplo, é regido por lei especial. Não é lei especial. Não, é lei especial, mas tem seu próprio regulamento. Mas acho que o importante é notar
são fundamentalmente essas duas coisas, que o vício redibitório está na coisa e que todas as obrigações que ele estabelece para você são na tentativa de manter a relação contratual vigente e equilibrada, certo? É importante prestar atenção no artigo 446, porque ele fala de garantia, que existem contratos onde a coisa tem uma garantia definida, diferente do que é definido na lei, e que você ainda pode pedir vício redibitório da mesma forma. Só que aí tem 30 dias para informar, se eu não me engano. Aí, evicção. O que é evicção? Porque eu já tinha adiantado uma questão de evicção com vocês, mas acho que vale a pena aprofundar. Tanto vale a pena que é um dos elementos importantes aí da aula. A evicção é a possibilidade de perder o bem, de forma parcial ou total. A gente vê isso muito por exemplo, quando existem bens subjúdice, né, que existe uma questão judicial em relação a quem é o dono da coisa, ou em casos de uso capião. Né? Existe uma família ocupando um negócio 20 anos ali, eles ainda não receberam a escritura, o reconhecimento estatal de que agora aquilo é deles, mas e aí o dono original, o proprietário original, vende aquilo. É importante notar que, antigamente, a evicção ela exigia coisa julgada. Tipo, exigia que o direito de propriedade fosse reconhecido de outro para que ela não... para você poder entrar com a ação de evicção, certo? Para você poder reivindicar coisa para si, anular o contrato de compra e venda do proprietário legítimo. Hoje não é mais assim. Por que não é mais assim? Por que eu não preciso de coisa julgada? Qual a justificativa do judiciário? A justificativa mais vagabunda do judiciário. Desculpa falar isso em vídeo, inclusive. Quê? Evitar maiores danos? Não. É pior que isso, gente. É tipo... É baixaria mesmo. Não que eu acho que está completamente errado, mas é complexo. Qual que é a questão? A questão é... O judiciário, tendo em vista a sua própria morosidade... assim, considerou... Eu falei que era baixaria. Considerou que se eu esperar a coisa julgada, direitos vão ser levados, como de fato vão ser levados. Então, hoje você pode ter ação de evicção sem necessariamente o trânsito em julgado da contestação da propriedade. E aí, qual que é a questão? Isso é até bom, porque existem vários elementos onde o proprietário real, de novo, nos casos de ocupação de imóvel improdutivo ou de bem desocupado, imóvel desocupado no centro de São Paulo, dificilmente isso daí isso pode ser benéfico. Você concorda comigo? Que podem passar anos daquela população ali morando no prédio, e enquanto que o proprietário original está ali vendendo o terreno, e aí vai ser gerar desocupação e tal. Então isso pode, apesar de tudo, apesar da sua origem nefasta, pode cumprir uma função importante, essa flexibilização. Aí os personagens dessa saga são o alienante, né, que é a pessoa que está vendendo o terreno, o evicto, que também pode ser chamado de adquirente, e o evictor, que é a pessoa que tem a pretensão de ser o verdadeiro dono da coisa.
ou seja, tipo, é importante notar que a relação patrimonial, ou seja, por exemplo, a possibilidade de uso capião não prescreve enquanto a ação estiver pendente. E aí o que a gente tem? E aí a gente tem uma parte bastante relevante que é a exclusão de responsabilidade. O que é exclusão de responsabilidade? Quem poderia ser responsabilizado de algo nessa... O alienante. Sim, o alienante. O alienante, ele pode saber, assim, o fato dele saber ou não saber é irrelevante para ele ser responsabilizado, né? Porque aí a gente tem a boa-fé objetiva operando. Tipo, você pressupõe-se que qualquer pessoa que vai vender um bem saiba que condição que o bem ele seja. E aí, mas ainda assim existe uma forma do alienante excluir sua responsabilidade de não ser chamado como terceiro numa ação de evicção, que é cláusula de exclusão, ou seja, cara, eu não sou responsável por o que acontecer com esse terreno. Isso aí é seu. E informar o adquirente de que existe a possibilidade de evicção. Ou seja, uma cláusula geral de exclusão de responsabilidade e a informação expressa de que existe chance de evicção. É cumulativo. Ou pelo menos a melhor doutrina entende assim. E aí você tem todo o rol de coisas maravilhosas que podem acontecer com o alienante caso ele não respeite os dois critérios cumulativos da evicção, que é a restituição integral do preço, né, que ela tem, inclusive tem eu coloquei o 450 para evitar enriquecimento ilícito, né, de valorização, tem que ser um valor equivalente, não necessariamente um valor igual. Indenização de qualquer frutos, por exemplo, se tiver algum elemento produtivo, se for uma plantação ou algo que produza algum tipo de bem, você tem que indenizar os frutos ao evictor. Você tem que indenizar os frutos entregues ao evictor por parte do evicto. A indenização de despesas de contrato, prejuízos diretos pagos, ou seja, assim, a responsabilidade do alienante é extensa, é um negócio de alto risco para qualquer alienante que não se coloque na posição de ter colocado a cláusula de exclusão e a informação direta de que existe a possibilidade de evicção. Custos honorários advocatícios você pode cobrar. E para terminar, indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis. Mas vale um. Quais são os tipos de benfeitoria que existem, gente? Sim. As voluptuárias, obviamente, é que aí sempre que você pensa no imóvel existe uma discussão, né, do que é voluptuário e do que é útil. Por exemplo, uma piscina. Pode ser útil para mim? Não, mas é tipo uma piscina. Material de natação, por exemplo. Sim. Mas, enfim, e aí e aí tem uma questão interessante. Se as benfeitorias foram feitas pelo alienante, foram feitas em algum momento pelo alienante, antes do processo de evicção, isso pode ser abatido do valor do dano devido. Vocês entenderam? Sim. Tipo, vai lá o cara, ele achou que era o terreno dele, deu uma pintada, e aí o preço da tinta pode ser abatido. Contrato com pessoa a declarar. Eu pessoalmente acho essa forma contratual muito curiosa, né? Porque não é uma forma contratual, né? É uma possibilidade
de cláusula, né? Existe mais de uma forma possível de contrato com a pessoa declarar. Por que eu formaria um contrato para, no final desse contrato, indicar, né, no prazo de 5 dias do término do contrato, de acordo com a lei, a ideia de fazer com que outra pessoa cumprisse a obrigação que eu assumi. Por que alguém pensaria nisso? Se você sabe que tem um conflito entre aquelas outras duas pessoas Não necessariamente, é uma questão de gestão de negócios, né? Por exemplo, esse contrato ele é atribuído a mercadores genoveses. Olha só que bonito. Então, por exemplo, o meu colega Petrúcio estava fora da cidade. E aí tem um negócio imperdível. Tem um mercador que veio das Arábias com várias especiarias e tapetes. E aí eu falo, cara, firma esse contrato. Eu não tenho a procuração do Petrúcio. E aí eu falo, cara, firma esse contrato comigo agora. E quando o Petrúcio voltar, ele que vai comprar de você. Ou seja, isso aqui é uma forma direta de gestão de negócios. Tipo, não a figura jurídica de gestão de negócios, mas a existência desse contrato se dá pelo fato de que às vezes você precisa avançar coisas e você não tem os instrumentos jurídicos para tal. Aí se o terceiro, no caso, não quiser... Não tem obrigação. Tipo, ela não é desfeita. Porque, veja bem, isso não é o contrato não é um contrato de pessoa a declarar. É um contrato com pessoa a declarar. A forma contratual é a compra e venda, por exemplo. De especiarias, de tapetes, de coisas bonitas que vieram da Pérsia. A diferença é que esse contrato tem uma cláusula que permite uma pessoa ser nomeada para virar o novo polo do contrato. Você entende? Me substituir. Ah, tá. E se a pessoa não substituir, ela continua com você? Continua comigo. Entendi. Tipo, se a pessoa recusar, também continua comigo. Se a pessoa for insolvente, continua com você. Tipo... Você Se você não puder cumprir. Quê? Que, no caso, é outra pessoa que vai cumprir o contrato, vai fazer o pagamento. Se você não puder cumprir. Aí você está agindo de má fé. Né? Então, tipo, você tem que... Você tem que garantir. Você tem que garantir. Você está fazendo uma... Você fica como devedor. Não, você é o devedor. Você é o devedor único e exclusivo. Porque essa pessoa... Está condicionado a uma terceira pessoa. Não está condicionado a uma terceira pessoa. É diferente disso. Essa terceira pessoa pode ou não fazer parte dessa relação. Aliás, ela não é que ela pode fazer parte. Ela pode me substituir enquanto polo ativo nessa relação. Se ela não fizer, já... Se não fizer, eu... se eu... Ela não tem uma condição. Exatamente. Vocês entenderam direitinho? Fácil. É que às vezes eu uso uns exemplos esdrúxulos, mas é que eu acho que fica mais fácil de lembrar, tá ligado? Tipo, falar sempre de Tício, Meve e Semprônio faz as coisas se confundirem. Mas vocês vão lembrar de mercadores árabes, entendeu? Direito penal tem bastante Tício. Do que? Tício. Sim, não. Verdade. Direito penal, direito patrimonial, Tício, Meve, Semprônio, Caio, esse pessoal que faz tudo aí. E aí a gente vai falar, já falou de formação, já falou de possibilidades contratuais, a gente vai falar da extinção dos contratos. Por que é importante falar de extinção dos contratos? Porque elas podem ser desde as mais pacíficas, desde as mais esperadas, até problemáticas e exigir algum tipo de resposta jurídica para tal. É a extinção normal do contrato, que é o adimplemento, a sua realização. Lembrando sempre que a gente precisa ter da observância deste meninão aqui, a boa-fé. Existe a extinção por fatores anteriores à celebração. Invalidade contratual é um deles. Se o contrato for nulo, o contrato ele nunca existiu para a realidade jurídica. Qual é o melhor exemplo disso? É você celebrar um contrato de locação com alguém que não é dono do local. O contrato é nulo, ele é extinto por um fato. Aí seria por legitimidade de parte, no caso. Sim. Aí a gente tem a cláusula de arrependimento,
que é importante perceber que ela é diferente do 49 do Código de Consumidor, porque uma coisa é você ter um direito legal de arrependimento daqueles 7 dias, que é um negócio que foi colocado para facilitar vendas de internet, né? O famoso arrependimento de 7 dias. Outra coisa é colocar no meu contrato, que eu quero muito comprar a sua casa, mas eu vou decidir isso, sei lá, um mês antes eu vou decidir se sim ou não. Se dá, se rola, é uma cláusula de arrependimento. Eu consigo colocar isso de maneira anterior. E aí, a cláusula resolutiva expressa, que é o melhor exemplo disso é o pacto comissório contratual. O que é o pacto comissório contratual? É o seguinte: eu vou vender minha casa para você. E aí a gente faz o seguinte: você me dá um valor de entrada, você me dá um sinal, e aí você passa a morar lá. Mas se você não me pagar o valor integral até um determinado dia, o contrato para de valer, o contrato não tem mais validade. É uma cláusula resolutiva expressa, ela determina uma condição para a qual o contrato simplesmente cessa de gerar efeitos. Tudo bem? A gente tem a extinção por fatores posteriores à celebração do contrato, e aí a gente vai ter que conversar com um pouco mais de detimento em relação a isso. E aí a gente tem o gênero rescisão, que pode ser que abarca resolução e resilição. A resolução é o tipo de rescisão por não inadimplemento, e a resilição é por acordo comum das partes, certo? A inexecução voluntária, onde uma das partes fala: não ligo, não quero mais saber, não vou fazer, que dá ensejo a perdas e danos, de regresso, ou seja, é uma conduta que vai ser responsabilizada. Existe a inexecução involuntária, que aí tem um elemento. Existem possibilidades de responsabilização da inexecução involuntária. De vez de regra, você não pode responsabilizar alguém por algo que não é sua responsabilidade, certo? Mas existem, por exemplo, se a parte estava em mora na inexecução involuntária, ela pode ser responsabilizada. Porque, cara, você ficou enrolando, e aí? Esse é o tipo de relação que a gente vai estabelecer. Por exemplo, e aí entra toda a questão da resolução por onerosidade excessiva. E aí eu vou usar essas duas para falar um pouquinho de teoria da imprevisão. Desculpa, qual seria um exemplo de execução involuntária? Execução involuntária, cara, eu ganhei um cachorrinho, minha cachorrinha teve filhotes. E quando eles acabaram de nascer, manhã seguinte todos eles amanhecem mortos. Você já tinha feito contrato de venda deles, entendi. Pode ser de doação também. Vou te doar esse cachorrinho, mas o cachorrinho morreu. Não depende de você. Perfeito. E aí eu vou falar um pouco de teoria da imprevisão agora para vocês. Teoria da imprevisão é o seguinte: quando você pensa naquilo, eu falei de risco nos contratos. Então, todo mundo sabe quando você está realizando relações contratuais, você está ou não arriscando determinada quantidade do seu patrimônio, com alguma certeza ou com nenhuma certeza. Contratos aleatórios. Tem contratos de jogo e aposta, por exemplo, que é a nossa queridíssima lotomania, Mega Sena. Você pode enfiar 5 reais e ganhar 60 milhões ou não, né? Então você está arriscando o seu patrimônio. Mas isso é algo que está dentro da estrutura do contrato. Existem imprevisões, existem probabilidades que estão fora do contrato que podem afetar o seu contrato. Por exemplo, é um exemplo esdrúxulo, mas eu vou dar esse exemplo para vocês. Supondo que eu sou um supermercado numa cidade chamada Metrópolis.
E perto da cidade tem uma cidade rural chamada Smallville. E aí eu vou lá, converso com um fazendeiro dessa cidade chamado Jonathan Kent. Eu quero, sei lá, que ele me dê toda a produção de trigo dele quando chegar a colheita, beleza? Esse é o contrato, é um contrato de compra e venda de bem futuro, beleza? Acontece que no verão daquele ano, logo antes da colheita, cai um bebê alienígena pelo menos ele entendeu. Eu estou muito feliz. Cai um bebê alienígena na plantação e destrói a colheita. O Jonathan Kent tem alguma responsabilidade por ter caído um bebê alienígena na plantação dele? Não, é absolutamente fortuito. É absolutamente fortuito. Você não tem como responsabilidade de tal. A grande questão que o direito vai enfrentar sempre é até quando é caso fortuito. Alguém aqui conhece o caso da Telltale? Não é um caso muito famoso. Tipo, a Telltale é uma empresa que faz videogame. E ela faliu recentemente. Faliu do dia para a noite e demitiu 200 funcionários. Tipo, situação horrível. Tinha gente que tinha se mudado para os Estados Unidos para trabalhar lá naquela semana e perdeu o emprego. É nesse nível. A Telltale fechou o negócio porque, segundo ela estava para fechar 2 contratos que iam permiti-la continuar com suas atividades, mas no mesmo dia os 2 contratos as tratativas de contrato foram canceladas. Os caras falaram não e não, independente um do outro. E a grande discussão isso é um caso fortuito ou não? Por que não é um caso fortuito? Porque ela não podia contratar antes de encerrar esse dois contratos. Exatamente, mais do que isso. Vamos lembrar os graus de responsabilidade? Existe o homem comum e existe o homem ativo e probo. Quando você está numa atividade comercial, você pressupõe que você não pode precisar de talvez 2 contratos para continuar no seu negócio, senão você absolutamente fecha. A teoria da imprevisão, ela admite que existem coisas que você não consegue considerar, mas a teoria da imprevisão também vai admitir que existem coisas que são sua responsabilidade, sim, prever. Olha, se você depende de 2 fornecimentos para simplesmente continuar pagando os seus funcionários, não é lucrar, não é distribuir dividendo, é simplesmente continuar pagando as pessoas que trabalham para você. Isso não entra na teoria da imprevisão. Isso é claramente um caso de má gestão. E aí você tem que ser responsabilizado pela sua má gestão. Então, o que eu queria colocar para vocês é que a teoria da imprevisão, ela não é uma desculpa para as pessoas não serem responsabilizadas. Ela é um mecanismo, é um instrumento para você avaliar o quanto aquela pessoa tinha a possibilidade de prever aquela situação. E isso é muito relevante em termos de ficou faltando a cláusula resolutiva tácita, né? Que é a possibilidade de você, por exemplo, no contrato de compra de bem futuro, você pode ter aquela coisa ou não ter aquela coisa, né? Diferente de um contrato de compra e venda, por exemplo, no exemplo que eu usei do fazendeiro, ele ia ter uma colheita. Ele pode ser uma colheita péssima, mas ele ia ter uma colheita. Isso é completamente diferente. Tipo, a resolução tácita se nascer um peixe, eu quero. Tipo, eu sou um piscicultor. Ou o exemplo de cachorrinhos. Você vai ter uma cachorrinha, se tiver uma fêmea, eu quero. Pode não vir a fêmea aí. Você vai ficar a ver navio, você vai ficar sem cachorrinho. E aí o contrato tá. A gente tem a forma mais tranquila, menos quebra-pau de rescisão, que é a revilição. A revilição, ela é muito interessante porque ela é um espelho bizarro do contrato original. Para você fazer, a revilição também pode ser chamada de distrato, tá, gente? O artigo 472, inclusive, fala de distrato.
A forma contratual tem que ser equivalente à outra, mas desconstituindo as obrigações colocadas. Lembra que a gente falou que o contrato pode ser usado para destruir obrigações, tipo de extinguir obrigações? Tá aí um ótimo exemplo. Existe uma discussão possível se o contrato, a demissão acordada no contrato, nas relações trabalhistas, não é um tipo de resilição, né? Faz sentido. Sabe como funciona a relação ou a demissão acordada do novo, que agora é possível com a reforma? Antes existia justa causa, justa causa e assim, justa causa. Tipo, justa causa, você fez alguma coisa terrível, você vai ser mandado embora. Sem justa causa, é simplesmente queremos que você vá embora. E aí você recebe uma série de verbas rescisórias. Na justa causa também você recebe algumas, né? Na demissão pactuada, você tem um acordo de que uma das partes querem que aquela relação empregatícia, aquele vínculo empregatício acabe, e fica um meio termo entre a justa causa e sem justa causa, né? Que aí seria um caso de distrato. Você repete a forma contratual e agora vocês não têm mais o vínculo empregatício ou a relação. E aí existem as hipóteses de resilição unilateral, que são as hipóteses previstas em lei. E aí eu dei alguns exemplos para vocês: prestação de serviço, mandato, comodato, multa e fiança. Vocês podem ver que vários desses contratos são unilaterais, né, em termos de obrigação. E se eu não me engano, esse é o fim dos meus slides. Bonito terminar com a morte, né? Mas existe a possibilidade de você extinguir a obrigação pela extinção daquele sujeito de direitos. Por exemplo, como a gente comentou, a fiança é um contrato personalíssimo e não pode ser transmitido para ninguém. Os herdeiros não vão herdar este encargo, como é possível herdar com outras coisas. E é isso. Né? Se vocês quiserem me mandar dúvidas, feedback, gente, de verdade, muito obrigado por essa oportunidade. Vocês não fazem noção de como significa para mim, assim. Eu peço até desculpa acho que eu preparei pouco material, devia ter. É que eu realmente não sabia quanto tempo. Muita coisa também, né? Eu fiquei um pouco apavorado porque o contrato é realmente muito grande, assim. Mas aí na aula de contratos em espécie eu prometo fazer alguma coisa com mais estrutura, porque inclusive aí dá para citar jurisprudência, dá para falar dos casos com mais cuidado, e aí dá para tratar. É que, tipo, o contrato, vocês viram, é enorme, assim. Só classificação 10 slides. Mas é isso, muito obrigado.